Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu quero te convidar a ler um versículo da Bíblia comigo e depois eu quero te contar uma experiência que eu tive que pode te ajudar também. De repente, alguém pode se identificar, ter passado pela mesma situação, uma situação semelhante, e a Bíblia aqui nos instrui como que a gente deve agir, tá? Eclesiastes 9:5 diz assim: Sim, os vivos sabem onde vão morrer. Sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Eles não recebem nada e estão completamente esquecidos. Agora vamos ver aqui enquanto no versículo 13, versículo 10. Tudo o que você tiver à mão para fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria, e para lá que você vai. Então, aqui no livro de Eclesiastes nos fala a respeito de como ficam as pessoas que já morreram, que já partiram, que já estão na eternidade aqui. O Salomão explica qual é a situação dessas pessoas. Então, o primeiro versículo que a gente leu diz que as pessoas, elas não têm conhecimento, elas não estão ali pensando coisa alguma, elas não estão pensando, elas não estão planejando, não tem planejamento no que elas estão, onde elas estão. Então, elas ficam como que tivessem adormecidas, paralisadas, tá? E também diz que não estão trabalhando, não há trabalho lá, elas estão adormecidas, estão inertes, tá? Então, há uma grande diferença entre essas pessoas. Então, o que a Bíblia está nos ensinando aqui? Primeiro, uma situação de como que elas ficam, como que ficam as pessoas que já partiram, tá? Agora nós vamos ver um outro versículo também que vai nos falar que a gente não pode querer buscar a comunicação com essas pessoas como alguns fazem. Vamos ver se eu acho aqui. Alguns tentam buscar a comunicação com as pessoas que já partiram para buscar alguma informação, buscar algum recado, buscar alguma resposta, tá? Existem pessoas que fazem isso. Olha o que a Bíblia vai nos dizer a respeito disso. Não procurem ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isto é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, falei. Levítico 19:31. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, tá? Então, o que Deus está falando aqui para os seus filhos? Que não devem buscar comunicação entre as pessoas que já partiram. Bom, agora eu quero contar para vocês as experiências que eu tenho a respeito de pessoas que já partiram e elas vêm falar comigo. Então, meus amados, eu já contei aqui num vídeo que eu fiz aqui pro canal, que o meu pai apareceu para mim e ali ele me trouxe uma informação, me fez uma pergunta, né? Fez uma pergunta ali que me fez refletir. Se alguém quiser, dê uma olhada lá nos outros vídeos que vocês vão achar, tá? O título é Será que foi um anjo que falou comigo? É o título da mensagem que Deus me deu. E agora há poucos dias eu sonhei que o meu avô, pai da minha mãe, apareceu para mim também e me trouxe também uma informação a respeito da nossa família, tá? Uma informação que eu não vou falar aqui porque não importa, mas ele veio e se comunicou comigo. Bom, o meu avô, pai da minha mãe, ele já faleceu há muitos anos. Ele faleceu antes de eu nascer. Então eu não cheguei a conhecer o meu avô e não vi ele nem por fotos. Mas no sonho eu sabia que ele era meu avô. E ele se comunicava comigo, ele falava comigo. Bom, o que eu, perante a palavra de Deus, perante o que a palavra de Deus nos ensina, como que o Espírito Santo nos aconselha? A gente deve orar sempre antes de dormir, pedir para que Deus nos guarde, nos livre de sonhos maus, de ataques demoníacos através de sonhos. Por quê? Essas pessoas que vêm aparecer pra gente não são os nossos entes queridos, não são os nossos familiares que já partiram, porque a Bíblia afirma que eles não podem vir.
Eles não podem pensar, raciocinar e vir trazer recado para nós. Isso não é função deles, tá? Então, quando Deus quer usar alguém para trazer um recado para a gente em sonho, Deus não vai usar um ente querido nosso, tá? Deus vai usar um anjo, Deus vai usar uma pessoa viva, né? E então, queridos, não é eles. Então a gente tem que orar e repreender em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, protege, me guarda de sonhos maus, me guarda do inimigo, porque a Bíblia diz, irmãos, que o inimigo, o diabo, nosso adversário, ele pode se disfarçar até de anjo de luz. Então ele usa de todas essas artimanhas e artifícios para enganar as pessoas. Qual é a intenção dele aparecer através de um ente querido e vir trazer um recado para uma pessoa? A intenção dele é, se a pessoa acreditar naquilo ali, ela vai buscar mais informações a respeito disso e aí ela vai se afastar da obediência à palavra de Deus. Ela vai fazer o que a Bíblia contraria. Atrás de informações a respeito disso, ela vai contrariar a Bíblia. Então o que a gente deve fazer é só orar e repreender. Em nome de Jesus, eu não aceito. Em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo. E também, irmãos, a gente tem que observar na nossa vida se não há nenhuma legalidade para que esses demônios possam vir disfarçados, tá? Para falar com a gente, para tentar uma comunicação. O que é a legalidade? A legalidade é tudo aquilo, irmãos, que contraria a palavra de Deus, tá? Se a gente tiver uma ligação com as coisas do inimigo, se a gente usar as coisas do inimigo, tá? Aquilo que a gente sabe claramente que é dele, que foi consagrado a ele, que é dele, se as pessoas usarem isso, é uma ligação com o inimigo, é uma legalidade para ele agir na vida da pessoa, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Pedir sempre ao Espírito Santo, Senhor, se tem algo em mim que não te agrada, se tem algo em mim que eu não sei e que eu preciso consertar, que eu preciso mudar, então, isso sem falar no básico que a gente sabe, né, irmãos? Que a Bíblia nos ensina. O básico dos pecados que a Bíblia nos ensina. Não ser uma pessoa que vive mentindo, não ser uma pessoa que vive fazendo falcatruas, não ser uma pessoa que vive prejudicando os outros, tá? Tudo isso são pecados que dão legalidade para o inimigo agir na vida da gente. Então a gente tem que se cuidar. Aí, por que acontece isso comigo? Geralmente eu sonho muito com as pessoas que já faleceram, meus entes queridos, vêm tentar uma comunicação comigo, tá? Já sonhei algumas vezes eles só aparecerem para mim e não falarem nada. Eu falar com eles, mas eles não me responderem, tá? Por que isso acontece? Porque às vezes a gente tem que orar mais. Às vezes é Deus dizendo, olha, ora mais, vigia. Ora mais, repreende e vigia, tá? Então, meus amados irmãos, e às vezes é Deus querendo nos dar uma experiência também, para que a gente possa ajudar outras pessoas que estão nessa situação. Eu já vi casos de pessoas bem piores, né? Bem piores mesmo, que o ente querido, que é muito próximo, vem e tenta uma aproximação, trazendo um recado. Então, é assim, irmãos, a gente tem que estar sempre orando, nunca descuidar da oração. Daí a gente vê a importância da oração e a importância de conhecer a Bíblia também, para não sermos enganados por essas coisas sutis, que às vezes parecem tão inofensivas. Parece que a pessoa vem trazer um recado, vem ajudar, e não existe isso, tá bom? Não existe. A Bíblia nos conta da parábola do rico e do Lázaro, onde ali, quando aqueles dois entraram na eternidade, o rico pediu que o Senhor, o Abraão, fosse ali e enviasse alguém que ressuscitasse dos mortos para avisar os parentes dele para que não fosse para aquele lugar. E ele disse, e Abraão falou, não há comunicação, há um grande abismo, uma grande separação entre as pessoas que já partiram e as pessoas que ainda estão vivas. Então não há essa comunicação, não há essa ligação, tá? Então nós temos que estar atento quanto a isso. Todas as pessoas devem estar atentas quanto a isso, o que a Bíblia ensina, porque a palavra de Deus é a verdade que prevalece, é a verdade absoluta na vida das pessoas. Para quem crê e para quem não crê, a palavra de Deus é a verdade absoluta, tá bom? Deus te abençoe e beijo no coração.